Cabe a mim esse último voto na qualidade de presidente e eu vou procurar também ser sucinto, tendo em vista que eu imaginava que colheríamos o voto do ministro Barroso em outra oportunidade. Fiz aqui inúmeras anotações, tenho um voto extenso, mas vou apenas, digamos assim, me limitar a alguns aspectos que aqui foram suscitados. No primeiro plano, sobre o aspecto interdisciplinar, eu gostaria de, digamos assim, aderir à preocupação que o ministro Marco Aurélio se referiu e também agora o ministro Luiz Roberto Barroso, quando aduz que essa decisão não terá efeito sistêmico, para esclarecer de maneira muito simples que essa decisão ela não derrui a Operação Lava Jato. É apenas uma decisão referente aos casos específicos a que ela se refere. Esse é um esclarecimento que o ministro Marco Aurélio procurou fazer e que agora o ministro Barroso também acaba de destacar a inexistência de efeito sistêmico em relação a essa decisão. Foi uma incompetência declarada no caso concreto. Por outro lado, tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Alexandre de Moraes, eles destacaram que se trata de uma incompetência territorial. Como eles sabiam, essa incompetência territorial ela é relativa e ela se prorroga, porque é uma incompetência que se estabelece porque o réu é sujeito da lide e sujeito à lide, ou seja, deve-se litigar em relação ao réu no melhor lugar em que ele possa se defender. Essa é a ratio essência da competência territorial. Muito embora a competência territorial seja relativa, evidentemente que, por vezes, ela pode carrear algum prejuízo. E o que eu verifico? Em todos os casos em que se decreta nulidade, há uma regra básica, qual seja, não se decreta a nulidade quando não há prejuízo. E ontem eu aqui verifiquei, através de uma leitura do eminente relator, a quem eu peço vênia para trazer, digamos assim, esses argumentos adversos, que a defesa ela se desincumbiu da sua tarefa à saciedade, apresentando quase que uma centena de peças processuais. Ora, se não se decreta nulidade quando não há prejuízo, qual foi o prejuízo da defesa? Não se pode contar se a sentença foi condenatória ou absolutória. O prejuízo da defesa, ele está adstrito ao fato de que a defesa não teve condições de exercer todas as suas faculdades processuais, seus direitos processuais, em razão da ação ter sido aforada em outro território. Mas isso efetivamente não ocorreu. Gerou mesmo uma certa comoção o fato de que o eminente advogado aqui presente se desincumbiu de forma absolutamente extraordinária, porque ofereceu não só petições no Brasil, como também a júris. Foi às cortes internacionais, aduzir exatamente, segundo a sua visão, o que estava, evidentemente, por trás desse processo. Por outro lado, também me chamou a atenção esse reclamo que o ministro Marco Aurélio destacou, no sentido que se promoveu um verdadeiro retrocesso depois de anos de um processo tramitando no Supremo Tribunal Federal. E aí eu me deparo com, não só hoje,
o princípio da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal, que se aplica ao Poder Judiciário, como também a cláusula pétrea da duração razoável dos processos. Então, na verdade, uma ideia ilusória que a duração razoável dos processos não interessa aos réus, também interessa aos réus, quando eles pretendem se ver desvencilhar da acusação penal rapidamente. Então, na verdade, não há nulidade sem prejuízo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a natureza da incompetência relativa, que é uma incompetência prorrogável, a incompetência territorial, ela foi debatida em todas as instâncias do Poder Judiciário. Foi debatida em primeiro grau, foi debatida em segundo grau de jurisdição, foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. E foi debatida sob o ângulo infraconstitucional, sob o ângulo das regras do CPP, do Código de Processo Penal. E foi rejeitada e não houve o oferecimento de uma revisão criminal. Por outro lado, hoje, o que se preconiza para o processo, que não é um fim em si mesmo, mas é um instrumento de realização do direito material, o que se preconiza é que, quando se dá a incompetência do juízo, faz-se a translatio iudice, ou seja, passa-se para o juiz competente e esse juiz competente, simplesmente, ele pode ratificar todos os atos praticados pelo suposto juiz incompetente. Mas, na verdade, em caso, a matéria foi toda debatida no plano infraconstitucional, foi considerada, e eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes tem razão, no sentido que a incompetência é territorial, a incompetência territorial é relativa, e a incompetência relativa se prorroga. E ainda que assim não fosse, a própria súmula 706 do Supremo Tribunal Federal é claríssima. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. É relativa. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, digamos assim, mitiga a gravidade desse defeito que, eu repito, foi discutido no plano infraconstitucional. Por outro lado, eu trago aqui, eu vou fazer a juntada de voto, precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que, em caso de incompetência relativa, não se anulam esses atos decisórios, não são anuláveis os atos decisórios. E o próprio juízo, que se desloca à competência, pode chegar à conclusão que todos os atos estão perfeitos, inclusive o próprio pronunciamento final dele, juízo supostamente incompetente. E eu trago precedentes de toda a corte, e trago aqui, inclusive, trechos de acordos que nós debatemos e que agora houve essa mudança de foco que eu respeito com a devida vênia. De sorte que eu, analisando todos esses aspectos, me sentindo em estado a votar agora de forma sumária, na medida em que a presidência também tem outros compromissos, eu também queria só falar uma última palavra sobre a legitimidade do Ministério Público, que é uma oportunidade que nós temos de fixar um entendimento em razão de outros processos que advirão. A Constituição Federal, ela estabeleceu que o Ministério Público exerce uma função essencial à prestação da justiça. E, por outro lado, admite a integração do processo penal através das regras do processo civil. E já sob a égide do Código de 73, o Ministério Público, pelo artigo 499, parágrafo 2º, que é repisado agora pelo artigo 996, pode recorrer tanto quando atua como parte, como quando atua como fiscal da lei. Porque como é que nós vamos interditar o recurso do Ministério Público como fiscal da lei
se pela Constituição Federal ele fiscaliza o cumprimento da ordem jurídica. Isso seria efetivamente uma contradição in terminis. E, por fim, para não deixar escapar alguns dos argumentos aqui utilizados, eu verifico que, como disse o ministro Marco Aurélio, nós estamos julgando o habeas corpus. E essa aferição ou não da conexão probatória é extremamente complexa. Então, é absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. Há inúmeros habeas corpus no sentido de que essa matéria é absolutamente impassível de ser apreciada em sede de habeas corpus. Então, por essas razões, e conjurando mais uma vez o risco de efeitos sistêmicos, conjurando mais uma vez a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba, eu peço vênias ao ministro Edson Fachin para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, acompanhado que foi pelo ministro Marco Aurélio, pedindo inúmeras vênias ao ministro Edson Fachin, a quem eu sempre acompanho pela lucidez e pela profundidade da sua inteligência, mas pedindo, nesta oportunidade, vênia para divergir e dar provimento ao recurso. E proclamo o resultado. A Corte, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, vencidos os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux. Eu agradeço muitíssimo a colaboração de todos até essa hora e na quinta-feira, então, ministro Edson Fachin, nós prosseguiremos o último capítulo da decisão, que é o capítulo referente à suspeição. Então, com a vênia de todos, agradecendo a colaboração dos servidores, dos ministros, do advogado presente, que hoje teve concedida a palavra tal como solicitara, agradecendo ao nosso Procurador-Geral da República também. Eu desejo um bom feriado para todos e quinta-feira estaremos aqui no plenário de volta. Muito obrigado, está encerrada a sessão.